Olá, graça e paz a todos. A Bíblia conta a história de um moço chamado Daniel. Daniel estava convivendo em terra estranha, Babilônia. Ele, como sendo um homem que contava com a ajuda de Deus, com a bênção de Deus, Daniel então se destacou. A Bíblia diz que o rei colocou ele entre os seus administradores, e Daniel se destacou entre os administradores lá na Babilônia, de maneira tal que o rei tinha planos para colocar Daniel como o governador de todos os outros. Ele seria o homem com maior destaque lá na corte, lá no reino. E com essa intenção do rei, então os demais administradores, os demais governadores, eles procuravam motivos para acusar Daniel, para poder destruir a carreira política, vamos dizer assim, de Daniel. Mas a palavra diz, no capítulo 6 do livro do profeta Daniel, a palavra diz que eles não conseguiram encontrar nenhuma falta em Daniel, visto que ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Quando a gente olha para essa experiência de Daniel e a gente pensa sobre os nossos governantes nesses dias, em nós vem uma certa tristeza, um lamento e ao mesmo tempo a indignação, porque nesse tempo os nossos governantes, os homens da política nacional, eles não preservam atributos ou atitudes e como essas qualidades que Daniel tinha. Fidelidade, era um homem honesto, não era negligente, ele cumpria com o papel, com o dever dele ali no reino. Então os companheiros de Daniel, os demais administradores, disseram: nós nunca acharemos um defeito desse homem para acusá-lo. Então se queremos achar algum defeito, alguma coisa alguma acusação, algum motivo para acusá-lo, precisamos procurar na lei do Deus dele. E assim eles começaram a observar a vida de Daniel. Obviamente que, observando a vida de Daniel, eles descobriram que era um homem temente a Deus, que ele era um homem que nutria uma vida de oração, uma vida devocional, uma vida de proximidade com o Senhor. E eles tiveram a ideia de levar um plano ardiloso lá para o rei, dizendo que ele deveria fazer uma lei, um decreto, para que nenhum homem se prostrasse ou prestasse culto ou se reverenciasse diante de qualquer outro homem ou de qualquer divindade que não fosse o rei. O rei concordou e assinou o decreto. A palavra diz que quando Daniel ficou sabendo desse decreto e que se qualquer homem fosse encontrado prestando culto a qualquer uma outra divindade, ou qualquer outro homem, se não ao rei, ele seria lançado na cova dos leões. No capítulo 6 do livro de Daniel, e no versículo 10, diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel, do contrário de muitas pessoas dos nossos dias, quando soube que na linguagem bem popular, diz Daniel, ele não se desesperou em nenhum momento, mas ele foi para casa, entrou no seu quarto e fez exatamente o que ele costumava fazer. Ele orou e orava 3 vezes por dia. Orar 3 vezes por dia para Daniel e assim para todos nós representa um orar sem cessar.
É aquilo que o apóstolo Paulo disse na carta aos Tessalonicenses, quando ele disse: orai sem cessar, porque essa é a vontade de Deus. Então, como ele orava à tarde, ele orava pela manhã e orava ao meio-dia, isso significa que Daniel tinha uma vida de constante oração. Quando soube da dificuldade, quando soube das ameaças, ele vai para o quarto e ele ora incessantemente. A palavra que eu queria trazer para o seu coração nesta hora é que não importa qual seja a ameaça, não importa a crise, não importa a dificuldade, não importa o contexto em que estejamos vivendo, sempre que nos sentirmos pressionados, nós podemos recorrer a Deus em constante oração. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de um coração quebrantado e contrito. Esse, a Bíblia diz que Ele não despreza. Ore incessantemente, ore pela manhã, ore ao meio-dia, ore à tarde. Faça aquilo que o rei Davi declarou que fazia também no Salmo de número 55. A gente orar sem cessar significa que estamos o tempo inteiro, estamos armados, estamos preparados, estamos prontos para enfrentar qualquer que seja a adversidade. O quarto que Daniel entrou para orar, ele representa aquele quarto que Jesus disse que todos nós deveríamos ter em nossa casa. Entre no teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Nesses dias, quando estamos valorizando mais o ambiente do nosso lar, da nossa casa, precisamos pensar sobre o nosso quarto de oração. Você tem estabelecido o seu quarto de oração? Você tem orado? Você tem desenvolvido uma vida de solitude, uma vida de comunhão, uma vida devocional, onde você possa se aproximar de Deus e contar para Ele os segredos mais profundos da sua alma, onde você pode abrir o seu coração e contar para Ele os seus medos, os seus temores. Você tem procurado Deus nos seus momentos de agruras e dificuldades? Queridos, nós precisamos aprender, assim como Daniel, a viver sob a dependência de Deus. O final dessa história eu vou te contar em um outro momento, mas com toda certeza, para toda pessoa que enfrenta as vicissitudes com uma vida de constante oração, essa pessoa tem toda a probabilidade de ter uma vida de vitórias, uma vida de muitas conquistas e de progresso, especialmente na vida espiritual. E é isso que Deus quer. Na sua casa, no seu quarto, viva em oração. Procure se reunir com pessoas à sua volta, aqueles que estão à sua volta, sua família. Procure aproximar-se de Deus com o coração quebrantado e contrito, e compreenda e espere com confiança, porque a vitória é sua, a vitória é de todo aquele que aprendeu a confiar exclusivamente sobre os cuidados do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.